eu estou aqui mais uma vez com a live. Hoje é a sexta live, né? Para a glória do nome do Senhor Jesus. E nós vamos falar agora com ela, com a Adriana Aldrovante. Isso mesmo, ela vai falar tanta coisa linda, especial pra gente aqui agora, né? Ela tem muitos conhecimentos, né? Lá do Mato Grosso do Sul. Olha só, gente. E nós vamos falar muito aqui agora de coisa linda com ela. Vamos esperar ela entrar, né? Que ela está entrando. Aleluia, glórias a Deus. E a paz do Senhor para você que está chegando aí, que vai assistir o nosso vídeo, né? Vai ser muito bom mesmo, para a glória de Jesus. Aleluia. Vamos esperar aqui ela entrar. Vamos esperar, gente. Tá dando um probleminha só de horário, mas vamos ver, vamos ver. Ela já está aqui, vamos lá. Adicionar, adicionar. Estamos adicionando. Já tô te mandando convite aí. Tá adicionando, ó. Conectando. Conseguimos! Adriana! Boa noite. A paz do Conseguimos. Senhor! Como Ó, você está? a paz, Senhor. Tudo bem, graças a Deus. Ah, então tá Tudo bom. bem, graças a Deus. Aguardando Então, com grande expectativa esse momento, com coisas tão ei, preciosas realmente que Deus tem nos confiado. Só compartilhar, meu filho. me fala aqui uma Amém. coisa, como você Vamos. está? Como vocês estão aí, né, em Mato Grosso do Sul com essa pandemia? Como que tá todo mundo? Tá triste? Como que tá as coisas aí? Olha, o Senhor tinha nos preparado, tá? Ali na igreja, Verbo da Vida, nós já estávamos preparados que realmente viria uma dificuldade, um tempo de dificuldade, e ele tinha mostrado para mim. Eu tive a oportunidade de compartilhar com o nosso líder do grupo de oração, né, da igreja, Uhum. e eu tinha falado com ele, que o Senhor já tinha me mostrado, e que esse evento não nos afetaria. Olha. E, no entanto, como nós já somos, assim, há muitos anos dedicados à oração, Uhum. e nós aprendemos a usar as nossas armas, né, na intercessão, e então nós simplesmente demos um prosseguimento àquilo que já estávamos fazendo, só que muito mais intensamente agora, né? Nós tínhamos a intenção aí de estarmos levantando mais pessoas para adoração e tudo mais, Uhum. só que com essa reclusão, né, essa incapacidade de nos reunirmos publicamente, nós tivemos então que forçadamente desenvolver os nossos talentos assim de uma forma um pouco mais seleta. Então, vem cá. Me explica só uma coisa que você esteve no Descende, é isso mesmo? E aí, Sim, como sim. é que foi essa maravilhosa experiência lá? Olha, Eu queria estar lá, só, né? só para só para dar uma entradinha, só para dar uma entradinha. Eu sou paulista de nascimento, da região de, eu nasci em Araraquara, fui criada no interior de São Paulo, perto de São José do Rio Preto. Estudei em São Carlos e as minhas idas a São Paulo eram simplesmente apaixonantes. Eu sempre amei a cidade de São Paulo. E há muitos anos orando pelos jovens, a chamada do Senhor, profetizando sobre essa nova geração. E quando surgiu essa oportunidade, eu estava doente. Eu não estava bem, e era como se eu tivesse sentindo todos os sintomas do Covid. E eu não contei Nossa. para ninguém, porque como intercessora, eu sentia toda a carga e eu resistia àquilo. Eu sabia que aquilo não poderia, né, me destruir. E eu estava pedindo ao Senhor também que tratasse algumas coisas do meu interior. Então, eu estava num momento de muita fragilidade.
E eu tive que reunir forças aonde eu não tinha para poder ir. E eu bati o pé e falei, não, eu vou. Não vou perder por nada. É o grande sonho. Para mim, se eu morrer amanhã, eu já concluí a minha missão aqui na Terra, né? Eu vi com esses olhos aquilo que há muitos anos eu vinha semeando. Eu vi uma colheita ali. Só que ali não era só uma colheita, é só o começo. Era só o começo de algo Exatamente. muito maior. Então, nossa, quando nós entramos em São Paulo, o sol batia no ônibus, a chuva tinha cessado e aquela luminosidade no céu de São Paulo, como nós dificilmente podemos enxergar naquele dia, foi especial, Eu né? E assisti ali, pelo YouTube e daqui eu senti o poder. Eu chorei muito de ver a poder, presença do Espírito Santo agindo no meio do povo. Foi tremendo o que aconteceu lá. Eu sentia daqui mesmo o foi. impacto da unção liberada naquele lugar. Foi Aham, lindo, foi foi. tremendo. A gente não queria sair, eu, no meu caso, eu não queria sair do meu lugar nem para tomar água, nem para ir ao banheiro. Eu Aham. queria ficar as 12 horas lá, né? Eu não queria sair para me alimentar e no fim eu Je- acabei fazendo isso, mas eu ficava num desconforto muito grande, um desconforto. Por quê? O único conforto que encontrava naquele momento era a presença do Espírito Santo ali na congregação. E foi Ai, que assim, eu fazia bacana. muitos anos que eu não ia a São Paulo, Aham. muitos anos sem ir a São Paulo. E me comunicando com um pastor amigo que estava cuidando de um ministério com escola, com estudantes. E quando eu contemplei aquilo, eu falei: olha a minha oportunidade de orar pela cidade de São Paulo e liberar uma palavra de Deus sobre Ó. a cidade, independente do que as pessoas estão fazendo, né? E Hum. antes de vir embora, eu consegui fazer isso, viu? Reuni um grupo de paulistas ali dentro do estádio e liberei a palavra de fé antes, Glória a uma Deus. palavra profética, sobre a mudança da história da capital, mas é claro, a capital vai influenciar todo o Estado, né? A Tá. história de toda uma nação do Uhum. Brasil, né? E então eu lancei essa palavra e depois eu me reuni com os irmãos e orei de novo e lancei sobre a igreja de São Paulo. Então eu tive duas oportunidades. E eu estava no auge das minhas forças, né? E eu Uhum. cheguei a ter um desmaio lá. Nossa. E quando eu me levantei, eu era outra pessoa. Quando eu Ah, me levantei, eu era outra pessoa, os irmãos me vem cá, acolhendo, e logo em seguida, oi. vem cá, Adriana. E o que que e tudo isso que está acontecendo aí em Brasília, né? Os políticos não estão entrando em acordo, né? Tá uma desarmonia muito grande. Isso aí, com que olhos você vê isso? O que que você acha disso tudo? Olha, eu poderia fazer uma análise política para você, porque como universitária, eu tive a oportunidade de, antes de andar com Jesus, de conhecer um pouco esse outro lado. Mas quando a gente vem para o reino de Deus, a gente passa a ter uma outra visão, né? E então eu comecei a ver pela visão do combate entre dois reinos, né? O reino de Cristo e a tentativa do governo do anticristo. Uhum, Então, o que nós podemos entender? Que nós podemos ver hoje que no longo dessa caminhada, a história do Brasil ela estava envolvida realmente pelas garras do anticristo, né? Nós estamos colhendo hoje o que havia sido preparado há muitos anos. uhum. Mas nosso senso patriótico, que aos poucos foi se perdendo também. Nosso senso patriótico foi se perdendo, nós fomos nos diluindo numa história, fomos nos separando da nossa real cultura. E aí o que aconteceu? Quando nós acordamos, nós já não tínhamos força e não tínhamos estrutura e nem capacidade para reconhecermos aonde estava o erro. Então, o que me deixou bastante assim aflita nesse período foi ver que a nossa nação, nessa fragmentação toda, ela foi provocada, né? Ela foi provocada. E ao mesmo tempo, nós temos aqui na palavra de Deus a esperança através da fé, né, de Uhum. que o Senhor pode unificar a nossa nação, mas agora através da sua palavra, trazendo renovação de vida.
o novo nascimento para as pessoas, renovação de vida e o entendimento de que nós estamos entrando num novo período. Foram lançadas palavras proféticas por ministros até fora do Brasil para a reconstrução da nossa nação, não é? No Uhum. tempo em que eu estudava no Rio, o Senhor me preparou com o livro de Esdras e Neemias, né? Na intercessão, o Senhor me mostrou o seguinte: para a reconstrução de uma nação, ele começa trabalhando na questão espiritual do povo. Então, se o altar da oração, se a vida espiritual do nosso povo estava destruída, detonada, por onde que o Senhor vai começar a restauração? Através da vida espiritual. Uhum. E como que ele vai começar? Através de quem? Da igreja. Da igreja. Só que a igreja estava contaminada também. Mas a igreja também estava mesclada com o mundo. Então, o que foi necessário o Senhor fazer? Essa é a visão que ele me dá hoje, tá? Depois de muitos anos, né? Trabalhando com intercessão. Ele agora está nos purificando mesmo. As intenções, ele está revelando, ele está realmente reajustando todas as coisas. E numa dessas reuniões, antes de ir para a Descende, ele já vinha me avisando. Todas as terças-feiras eu ajudava na intercessão do culto da igreja, e o Senhor sempre, a cada culto, cada reunião, ele falava algo. E numa dessas reuniões, ele falou sobre colocar ordem na casa. E você sabe que sempre a obra começa no nível pessoal. E quando você começa a se submeter, você passa a ser uma influência para que outros também se submetam. Então, existe uma responsabilidade de cada um que ouve o Espírito Santo e que é chamado para uma obra específica, de dar uma resposta específica. E essa confiança, essa convicção de que a sua resposta vai trazer para as pessoas uma abertura para que elas também respondam, não é? Vai ser um despertar em cadeia, não é? Então, voltando aqui à história de Esdras, né? Eu voltei a estudar o livro de Esdras, nos pontos principais, poucos versículos, não o livro todo. Mas aquilo já estava infundido na minha mente, não é? Uma esperança de que depois da renovação da vida espiritual, viria a renovação da vida material. E o nosso grande problema é que nós não tínhamos um fundamento bíblico muito forte para entendermos esse processo que o Senhor faria conosco. Então, hoje, eu tenho tido a oportunidade de compartilhar, de manhã eu faço lives, né? Eu fiz um propósito com Deus de fazer 21 dias de lives, de interceder pela... Por que isso? Há um princípio bíblico lá no livro de Atos dos Apóstolos, né? Tudo começou em Jerusalém, depois foi se expandindo para É, Samaria, depois Judéia, Samaria e até depois os chegou até os confins confins. da terra. Né? É um princípio. Amém? É isso. Então, fundamentada nessa visão, é que eu pude, assim, me colocar no altar e deixar o Senhor me transformar, trazer o arrependimento e sustentar a visão para que eu pudesse ajudar outros líderes também. Não é? Então, eu fiquei muito antenada nos meus líderes, no que Entendi. os meus líderes vinham ministrando nesses 4 últimos anos ali na Verbo da Vida, eu fiquei muito antenada com tudo, Uhum. tentando absorver o máximo, não é? E crendo que o Senhor faria dentro de mim aquilo que ele deveria fazer. Eu Mas que creio isso que também exige de nós uma resposta. isso. Eu Né? creio que esse ano o povo, a igreja está orando mais, né? Não sei se é por causa do aperto, né? O povo está buscando mais a Deus agora, né? Mas há uma necessidade de um arrependimento genuíno, né? Da parte Sim. das pessoas para que venha a intervenção divina sobre a nossa nação, né? Não é só Deus está querendo, vamos supor, mudar o caráter mesmo, né, do cristão, de todas as pessoas aí que chamam pelo nome dele, é mudar o caráter mesmo. O que você pensa sobre isso? Sim, há muito tempo também estudo sobre adoração, né? Porque eu vejo que a adoração, ela não está separada da intercessão. Hum, E o nosso Senhor Jesus, ele é o sumo sacerdote, hum. né? Ele intercede por nós, o seu Espírito intercede por nós, e nós, como igreja, fomos chamados para sermos intercessores das nações também.
Para que a obra se expanda, é necessário pavimentar um caminho, né? E aí a gente já entra com a fé, né? A gente tem que ter a visão que vem de Deus, do reino, e começar a pavimentar o caminho com as nossas orações pela fé. A gente vai vendo o que Deus ainda quer fazer e nós vamos chamando a existência através da nossa oração e da nossa prática. Então, nesse Resistência aí. conhecimento, nesse entendimento, no livro de Isaías, capítulo 1, o Senhor começou a falar muito comigo sobre a falsa adoração. Hum, E eu comecei a ficar muito incomodada com aquilo bastante tempo atrás já. E confrontando. Só que eu não era de falar com as pessoas, não é? Eu ficava ali no âmbito das pessoas com as quais eu convivia, tal, mas eu não era de ficar expondo tudo isso. Eu estava num preparo. Eu não tinha sido colocada como ministra, eu não tinha tido nenhuma ordem de uma palavra de ordem para, né? Mas o Senhor já vinha falando há bastante tempo. E quando eu comecei a me expressar nas reuniões públicas de oração, eu comecei a trazer isso para fora. E comecei a lançar palavras no altar como sementes. E isso começou a despertar o coração do nosso povo, ali local, da nossa congregação. uhum. E isso foi muito impactante, porque eu comecei a receber um retorno. Mas o retorno era no meu próprio coração. Era a minha necessidade de, à luz do Senhor, mostrar aonde eu estava falhando. E ele me deu a oportunidade de ler um livro do Luciano Subirá, que fala sobre o amor e o fogo ardente, sabe? Do amor de Deus, não é? E ali eu chorei muito. Foram vários, acho que foram 4 meses, eu não queria acabar de ler o livro, porque o Espírito Santo começou a me queimar de amor, mas é amor pelo Senhor, sabe? Porque às vezes nós ficamos apaixonados pela obra. Aham. A Às vezes a gente gente se quer apaixona porque pela quer obra. ganhar almas, né? A gente se importa com as almas, a gente ama pessoas. E a gente está aqui para isso, para alertar as pessoas, para direcionar as pessoas, né? Para resolver os problemas das pessoas. Como? Levando elas ao Salvador do mundo, né? Jesus. Porque só Jesus pode resolver os problemas de todo mundo, né? Nós não temos ouro, isso que nós temos, te damos, né? Em nome de Jesus, levanta e anda. Então, pela fé no nome de Jesus é que a gente conquista, que a gente vence, né? E essa é a fé que vence o mundo, né? O medo é a fé no nome de Jesus. É a fé. Eu gostaria que você pregasse agora sobre essa fé que vence o medo, que vence o mal, que vence o mundo, sabe? Esse vírus maldito do inferno. Eu queria que você pregasse agora sobre isso, sobre essa fé que vence o mundo, que chama a existência, né? Aquilo que não existe, como se já existisse. E a gente tem que chamar a existência agora, né? Um novo tempo agora, um recomeço. Chamar a existência agora. Não existe nada. Mas nós temos que começar a chamar a existência agora, trazer para a realidade agora, por meio de quê? Da palavra, decretos, né? Da palavra. Você pode falar isso, pode pregar. Sim. A palavra é Sim. sua! Na verdade é uma explanação, né? A gente vê realmente no rema é a palavra declarada, é a verdade, é a palavra declarada. Nós vemos lá no capítulo 1 de Gênesis, né? No versículo 1, quando o Senhor criou todas as coisas por meio da sua palavra. E nós vamos ver que, através da sua palavra, também existiu o quê? Uma intenção, né? Então, embutido então na palavra existe uma intenção que nada mais é do que um propósito, uma razão de criar todas as coisas, uma intenção. Deus é intencional em tudo que ele faz, né? Então, nós vemos ali no capítulo 1 do livro de Gênesis, versículo 1. E depois nós vamos lá na criação do homem, da mulher, mais uma vez, né? Deus lança uma palavra falando sobre a geração de uma vida que, através dessa vida, uma mulher também, né, do homem, do Adão, da Eva, ele iria povoar a terra. Não, a intenção é o quê? É compartilhar a sua grandeza e com as suas criaturas. Então, ele criou o homem como a coroa da sua criação
O homem se tornou a coroa da sua criação. Nós somos criados à imagem e semelhança. Semelhança de E Deus. quando eu comecei a meditar nisso, nos estudos do Rema, durante 2 anos, eu meditava sobre isso. Mas que semelhança é essa? Se Deus é espírito, ele não tem corpo, né? Mas imagem, que imagem? Bom, Deus é espírito, e nós fomos recriados em Cristo Jesus no espírito, né? O Senhor criou o corpo e soprou o espírito dentro do homem, a alma e o espírito e o corpo. Então, completaram a obra, certo? Então, que imagem nós temos? Nós temos o espírito, nós temos também a capacidade de criarmos como Deus cria, né? Ele nos deu essa capacidade. Mas, veja bem, nós continuamos sendo criaturas, nós não somos iguais a Deus, mas nós somos semelhantes. Ele nos deu algumas capacidades que estão nele, mas que só funcionam se nós estivermos nele. Amém? Ah, Essas capacidades só funcionam se nós estivermos nele, se não é? o Espírito Santo estiver em Exato. nós, né? Somos um e ele vai se Sim, manifestar em nós. sim. E o poder? Da onde vem a fonte do poder? É ele. Ele é a fonte do poder. Então, depois que nós entendemos todo o trabalho de redenção da pessoa de Jesus, porque nesses dias, antes de falar aqui, o Senhor me fez ver essa revelação. Que imagem é essa? O filho teve um corpo gerado na É, carne, ser não é? Ele semelhante se a identificou Jesus. conosco na carne. Ser semelhante a Jesus. Então, nós fomos moldados. Exatamente. Então, essa nossa identificação com Cristo, que também nos permite exercer a autoridade com essa capacitação que nós recebemos do Pai para atuarmos junto com o Filho na criação hoje. Então, essa palavra que nós falamos é a palavra de Deus na nossa boca, mas ela é ativada por um elemento chamado fé, né? E É. a fé é um fundamento. A fé, eu vejo assim, olha, vamos usar algumas ilustrações. Uhum. Na Bíblia, a palavra diz, né, em Hebreus 11:1, diz que a fé é o firme fundamento. Então, é a fé que pavimenta as realizações. Só que é o firme fundamento das coisas que nós sabemos que existem, mas nós não vemos, Nós esperamos, né? certo? Nós estamos Esperamos a realização. esperando, mas Só que elas não nós existem. não vemos. Não Só que nós vemos. temos a capacidade de gerarmos, virarmos a chave da fé e trazermos à existência. Existência. Não só esperamos, nós podemos trazer à existência, Existência. não é? Então, a fé, ela, inicialmente usando essa ilustração, ela é como a chave que vira na porta, né, na fechadura da porta. Quem que é a porta? É o Senhor. Quem que Jesus. toca na fechadura com a chave, que é a nossa fé, na porta? Nós tocamos. E a porta se abre, É, isso aí. né? Então, é isso aí. A fé é a realidade daquilo, das coisas que esperamos, né? A fé Tá é dando isso, para é a ver? realidade daquilo que Sim. nós esperamos e das coisas que não vemos. Ela Esperamos. é a realidade. Por quê? Porque nós estamos esperando. Nós estamos esperando, aquilo já é uma realidade dentro de nós. Só que a gente não vê, não está presente, né? A gente não consegue Sim. Só que tem um detalhe aí, né? Não é só ficar sentado esperando, por exemplo. Nós sabemos que Jesus nos deu um novo nascimento. ver. Ele agora está nos santificando na caminhada, ele está limpando a nossa alma, nos transformando de glória em glória. Mas a obra final da redenção é o nosso corpo, é a É. redenção do nosso corpo, né? Então, é a salvação completa do homem. Ela já aconteceu pela obra da cruz, mas ela só vai se concretizar na nossa realidade após a descida ao túmulo e a ressurreição do corpo quando o Senhor voltar para a terra, não é? Uhum. Ele fala que os mortos ressuscitarão primeiro e aqueles que estiverem vivos terão seus corpos transformados, não é? Então seria a redenção do nosso corpo. Essa é a nossa espera. Essa é a espera que nós não podemos nem acelerar
e nem tocar agora, porque depende do Senhor no tempo dele. Hum. Mas as outras coisas nós podemos trazer à existência com a nossa fé. Uhum. Existem outras coisas que nós podemos trazer hoje à existência com a nossa Como, fé. por Enquanto exemplo, nós caminhamos, como por exemplo, como como por por exemplo, exemplo, a cura, uma a cura, cura, uma cura, até uma ressurreição. Não uma, é? Nós tivemos, eu uma trabalho com saúde bênção, pública. um emprego, algo que é natural, né? Que você pode, o medo você pode afastar também, né? Através da fé no Senhor, porque hoje a gente vê muita gente com medo, né? Graças a Deus, acho que de tanta gente orar, parece que o povo já está deixando de ver as más notícias, né? O povo já está assim, É, já já deu uma diminuída naquele nome daquele vírus, porque eles propagavam muito aquele nome, né? E eu falava, meu Deus do céu, só fala nisso. A gente tem que falar em Deus, em Jesus. Jesus é o nome sobre todo nome. Por que que só fala nisso? Eu não falo o nome, eu falo o vírus chinês, né? E aí eu falei, oh meu Deus, nossa, mas olha só, o povo já de tanta gente orar, interceder, o povo já vai vendo que Deus é maior que tudo e que Deus está na frente de tudo, né? E essa é a fé sim. nossa, né? E Pode. sim, e eu tenho orado bastante sobre essa questão de o Senhor ter compaixão de nós e deixar cair as escamas dos olhos, para Ah, que as pessoas vejam a realidade, não é? hum, E comecem a focar a fé delas na pessoa certa e com o propósito certo, uhum, com a motivação certa, não é? uhum. Então, nós começamos ali nesse estudo do Rema, e como a gente tem pregado exaustivamente, os nossos líderes, né, da Verbo da Vida pregam, a existência do homem em três dimensões, né, o espírito, a alma e o corpo, ao mesmo tempo em que a redenção de Cristo veio trazer para nós de volta o direito de governarmos a terra. E como que nós vamos governar a terra se nós não estamos entronizados em Cristo? Nós temos que ter essa consciência, esse conhecimento, mas também devemos estar mergulhados na vida. E a gente só consegue mergulhar na vida do Senhor através da sua palavra, frutificando em nós. Então, comece realmente pelo arrependimento, pela confissão da nossa insuficiência e da nossa nova realidade. Se eu nasci em Cristo, então eu começo a dizer contra as investidas de Satanás, né, do espírito maligno que jaz no mundo, que está no mundo, que eu sou uma nova criatura, Cristo me transformou, pela fé eu fui salva, pela fé eu aceitei Cristo como meu Senhor e meu Salvador, e pela fé então eu fui redimida do pecado e eu recebi vida, eu recebi a vida eterna. Então hoje eu sou uma criatura redimida, então eu não sou mais uma pecadora. Amém. Hoje agora eu sou justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus. E quando eu começo a desenvolver a consciência de que eu sou a justiça de Deus, eu vou andar de maneira digna. E E não é só um frutos, título, é né? uma realidade. Você vai praticar obras, né? Que vai glorificar o Pai, né? Frutos. Vai dar Exato, frutos. exato, exato. E essa que nós aprendemos, né? A maior batalha espiritual que existe hoje no mundo com a igreja é exatamente a batalha da fé. É o bom combate da fé. Porque quando você permanece na sua posição, não é? Podem vir ventos, tempestades, pode vir o que for. Mas se você está certo, você é a justiça de Deus. Se você se tornou justiça de Deus, você está em Cristo, você é uma nova criatura. Então, quem governa em você é Cristo. E ele te deu autoridade para você governar com ele. Então, o que se espera hoje? O que o mundo espera hoje da igreja? Que a igreja pratique a justiça, que a igreja revele Cristo. Então, o que Jesus fazia naquela época? Primeiro, ele pregava o reino. Primeiro, ele pregava a palavra. Ele revelava o reino do Pai. Ele falava que o reino já tinha chegado, era ele. Hum. Ele era a manifestação do reino, certo? E por isso que ele foi muito acusado, né, de ser o rei.
não é? Mas ele era a manifestação do reino na terra. E quando ele começou a revelar para os homens, escamas começaram a cair dos olhos e os primeiros começaram a crer. Eles foram se tornando discípulos. Discípulo quer dizer aprendiz. E foram 3 anos e meio, né? Ficaram ali também aprendendo com Jesus, vendo as manifestações do poder do milagre. Eram consequências da manifestação do reino. Né? Então, nós vamos entender que o amor imensurável do Senhor, Deus, enviou seu Filho, ele tomou forma humana para que nós entendêssemos que a nossa imagem foi elaborada a partir dele, não é? A partir dele. E então, nós podemos nos identificar com a sua deidade, não no sentido de nos tornarmos deuses, ou como deuses. Eu não sou favorável a usar esse termo, mas eu vejo que se eu humanamente agora sou revestida do poder de Deus, o próprio Deus ensinou através de Jesus quando estava aqui na Terra, através do seu Espírito, que nós poderíamos fazer obras até maiores do que ele. Maiores. E, e nós vamos nos alegrar com isso, sim. Mas no que nós devemos nos centrar? Centrar a nossa fé. Que nós estamos nele e que nós fomos chamados para dar prosseguimento ao ministério dele. Então, Jesus se multiplicou em muitos e muitos, não é? Então, nós temos esse chamado. Então, é importante, dentro desta visão, nós começamos a desenvolver a nossa fé, né? Naquela porção, naquele segmento do corpo de Cristo, para o qual nós fomos chamados a executar e revelar a glória de Deus na nossa vida, para que todo o corpo cresça em unidade. A minha tia tá aí. Beijo, tia. Beijo, tia. Opa. Cadê? Voltou! De vez em quando aqui está dando uma... Amém. Voltamos. Então, nós temos aí, ó, depois que nós usamos a fé, eu vi aqui 3 formas, né, de nós usarmos a fé. A fé é um elemento, então, que além de ser um fundamento, ele é uma capacitação que Deus nos dá. Ele nos chama para acreditar e, ao mesmo tempo, ele nos capacita a acreditar, não é? E também nos capacita a usar. Olha só, é completo. O que Deus faz é completo, é perfeito. Não tem como errar o alvo. Não tem. Então, ele nos chama aí a conhecer. Fomos justificados pela fé, e eu quero citar, tá? Vou citar uns textos. Romanos 3, 22 e 23, né? Que fala que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, para que a justiça de Deus se manifestasse para todos igualmente. Amém? E lá em Romanos 5:1, que também fala sobre a nossa justificação, mas agora de nós estarmos vivendo na fé, não é? E então nós temos aqui três obras da nossa fé. 3, não é? Nós temos a primeira obra, que é a nossa justificação em Deus. A segunda obra é a nossa manutenção, é a manutenção da nossa vida. É permanecermos arraigados, fundamentados em Cristo e crescendo nele. Não é? Então, existe aqui uma entrada no reino, o desenvolvimento da fé e da vida pela fé dentro do reino, não é? E depois, a terceira, na expansão, existe também ao serviço. No serviço. Então, eu vejo assim, nos dois primeiros patamares do desenvolvimento da fé, nós somos o alvo da ação de Deus em nós. E no terceiro patamar, nós somos aqueles a quem Deus usa para alcançar os outros, não é? Então, os 2 níveis, é o novo nascimento, é o desenvolvimento da vida com Deus, e aí o desenvolvimento do propósito, que é expandir o reino. É por isso que toda a igreja é chamada a proclamar o evangelho. Independente da vocação de cada um, dentro de uma particularidade no desenvolvimento do plano divino, todos somos chamados à oração,
a louvar, não é? Louvar o Senhor, adorar ao Senhor, louvar o nome dele e orar e proclamar o evangelho, Glória a não Deus. é? Levar, amém, amém. Então, agora voltando aqui para um testemunho, como que nós vamos vencer o medo Isso! diante de tantos desafios? Diante de Isso. tantos desafios, né? Eu Aham. era uma criancinha muito doente e eu aceitei Jesus muito pequena na igreja católica e eu nunca falei nada para ninguém. Então eu não tinha instrução de ponto de ninguém. E quando eu aprendi a ler e escrever, eu fui ler o Evangelho. Uhum. E o pouquinho que eu conseguia compreender fez com que realmente eu rompesse com alguns dogmas. Né? Eu queria Beijo, agradar a Cristo. tia! Minha tia tá aqui. Beijo, te amo, Aleluia. tia. Ela tava lindona aqui na live. Pode continuar. Tá bom. Então, aí eu queria romper, não é? E eu tinha algumas percepções espirituais que me deixavam amedrontada como criança. Criança, mas eu tinha medo, mas eu não podia falar para ninguém. Então eu me agarrava na palavra. Era guiada pelo Espírito Santo sem saber realmente o que estava acontecendo, mas eu era guiada pela palavra. E houve um momento em que eu me vi assim com bastante temor e comecei a recuar. E o inimigo foi ganhando espaço na minha vida, né? Ele foi ganhando espaço na minha vida. Eu me afastei do Senhor. Eu sabia que Ele estava comigo. Eu confiava no Seu amor, mas eu me afastei. E com o retorno, depois de muitos e muitos anos e muitas tribulações, eu comecei a experimentar um poder sobrenatural na minha vida, que me tornava uma pessoa muito corajosa, não é? Então, eu comecei a conectar a minha fé, já que eu tinha um conhecimento do mundo espiritual, através do inimigo, nos contatos que eu tive com o inimigo, no tempo que eu estava afastado, que eu tinha algo em meu favor e que Deus queria usar para me socorrer, não é? E foi isso que aconteceu. Ele começou a me ensinar a andar no sobrenatural. Não existia outra forma de eu sobreviver depois de eu sair do poço que eu estava. Tinha que ser no sobrenatural mesmo, né? Então, ele começou a me mover, eu comecei a me mover nesse sobrenatural, sem conhecer, sem ter a fundamentação bíblica necessária. Mas aí a fé foi impulsionada pelo Espírito Santo. E é assim que ele faz, eu creio, hoje, com todas as pessoas que saem de dificuldades e que precisam desse impulso. O Senhor é amoroso, ele quer realmente encorajar as pessoas a prosseguirem com ele. Então, ele impulsiona através do poder do Espírito Santo. Uma centelha de fé que ele encontra na vida da pessoa, ele entra, ativa, É tipo ensina a ativar e impõe. aquela fé do grão de mostarda, né? Sim. Mas aí, Cláudia, eu passei a enfrentar um outro medo. Quando Ah, eu comecei a ser confrontada com a luz, quando eu comecei a ser confrontada com a luz, e eu via que tinha coisas que eu não, eu era igual Pedro, que eu não sustentava com a minha fé. É a imaturidade, né? É quando o trigo ainda não está maduro, tem coisas que você não sustenta ainda, né? E só que o Senhor não te descarta por causa disso. E o hum. inimigo me acusava. Então, eu tinha medo de me afastar do Senhor. Então, era dia e noite lendo a palavra, era dia e noite. E as pessoas já não me suportavam mais, porque eu me tornei uma pessoa extremamente cansativa. Eu só respirava missões, vivia missões, falava missões, sonhava missões, cantava missões, né? E eu passei a ser uma pessoa indigesta para algumas outras, mas para outras não. Aqueles que eram mais maduros, eles viam que mesmo eu não tendo toda a compreensão, era o Espírito Santo trabalhando na minha vida para me sustentar. E a gente sabia que chegaria o momento do confronto. E aí eu comecei a ter medo de voltar para a vida velha. E aí o Espírito Santo trouxe um novo impulso para continuar estudando a palavra, para me firmar na confiança, o elo da confiança com o Senhor, que independente das nossas deficiências, fragilidades, fraquezas, medos, doenças da alma,
ele pode sim nos sustentar na caminhada até que nós nos vejamos desvencilhados de tudo isso. Porque ele me mostrou uma coisa muito importante. Eu não vou poder tirar tudo da sua vida de uma vez, senão você não vai conseguir ficar de pé. Você precisa amadurecer, aprender a caminhar comigo. Esse foi o ensino básico. Então, eu vou tirando aos poucos, e à medida que eu for tirando, eu vou acrescentando outras. Vou tirando umas coisas, acrescentando outras. E eu vou te dar um rumo. Era essa a intenção e o conhecimento que eu tinha de Deus. Ele ia me orientar na caminhada. Então, não ia ser às cegas o que ele faria comigo. E não é às cegas o que ele faz com as pessoas. O detalhe é que as pessoas, às vezes, não são ensinadas ou não têm interesse em buscar o conhecimento e o entendimento de como o Senhor trabalha com o seu povo. Não é? E aí Verdade. que está. E você começa a ouvir falar, ai, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, você pula no colo dele, né? Você não pode continuar uma eterna criança pulando no colo do pai, só querendo receber, engordando, querendo receber, e não colocando em prática aquilo que você já tem, não aprendendo a lidar com aquilo que você recebeu dele e não desejar servir. A gente vê que é um exemplo máximo de Jesus. Ele veio em amor ao Pai. Ele veio em obediência ao Pai. E porque o Pai nos amou, Jesus nos amou também. Mas o vínculo mais forte dele não era conosco, era com o Pai. Foi impactante estudando a palavra nesse ano, ver que realmente Jesus é que fez com que ele viesse. E também refletisse o amor do Pai para nós. E foi aí que Deus resgatou o senso da paternidade comigo. Porque eu me relacionava muito com o filho, mas eu não me identificava, eu não conseguia aceitar e vivenciar essa realidade de ser filha. Então, o medo de me desprender ou de um dia ficar longe, porque eu tive alguns problemas com o meu pai. E então era o medo de ser abandonada pelo meu pai. E foi aí que, através do vínculo com Jesus, que ele me sarou e o medo foi embora. Hum. Então, dois momentos nesse ano ainda que Deus usou. Um deles foi um ministro na igreja que percebeu aonde estava o medo, só que não chegou a mim, não chegou em mim e falou de imediato. Mas quando ele se posicionou e liberou a palavra, eu entendi que era para mim, que ele tinha lido na história da minha vida essa necessidade do vínculo da confiança ser fortalecido e depois ser o quê? Confirmado. Eu precisava de uma confirmação aonde? Na palavra. E isso é muito Então, sério. Tem não era muito filho hoje que não tem esse amor do pai, né? Não se sente amado por Deus, né? Ama, amado. mas esquece, não tem essa confirmação. Igual como você, tem muita gente hoje que está passando pela mesma coisa. Muitos não tiveram pai. Eu, por exemplo, fui uma filha. Eu sou filha de mãe solteira. Eu não tive um pai perto de mim. Eu tive muita dificuldade de me relacionar com Deus, chamando ele de pai, por causa de não ter um pai biológico, por não saber o que é pai, né? A minha mãe foi minha mãe e pai ao mesmo tempo. Então eu não sabia como que eu ia fazer para como que era essa comunhão. Tinha vezes que eu falava, será que Deus me ama? Será que Deus me aceita como filha? Eu falava isso. Eu chorava porque eu não tinha pai. Eu lembro uma vez que eu fui na praia e eu vi um homem e a menininha vinha correndo, papai, e abraçava o pai ali. E eu ficava triste porque eu sabia que eu fui criada sem pai. E aí eu falava assim, meu Deus, como que eu vou. Aí quando eu vim para o evangelho, eu falei assim, como que eu não tive isso, eu não tive esse contato de ter um pai biológico, eu não sei como que é. Então levou um tempinho para me poder chamar Deus de pai. Tanto é que meu primeiro álbum, meu primeiro CD é Pai. João 1,12. A todos que o receberam, isto é, aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito de ser filhos de Deus.
filho. Por isso é pai! Aleluia. E aí, meu filho, aí pronto. Aí hoje eu tenho uma intimidade com Deus de pai. Eu sei que hoje eu sou filha. Inclusive, meu aniversário esse ano vai dar no Dia dos Pais. E todo ano, na época do Dia Ah, dos que Pais, para maravilha. mim, meu Deus do céu, era horrível, porque eu não tinha pai. Então, meu pai me abandonou, né? Me rejeitou quando eu era pequena. Então aquilo ficava um vazio dentro de mim. Hoje eu já não tenho mais esse vazio. Eu sei que o Pai está comigo, né? Eu faço tudo por quanto o Pai quer, ele põe dons e talentos em mim. Então, assim, o pai me ama. Então, hoje não. Hoje eu quero honrar o pai celestial, que é o pai de todos que eu coloquei como meu pai. Ele me adotou como filha, né? Por causa do nome de Jesus. Lá em João 1,12 está escrito, né? A todos quantos me receberam, o receberam, a quem? Jesus, né? Isto é, aos que creem no seu nome, deu-lhes Vem o no seu direito nome de se tornarem filhos de Deus. de Então, você poder. só é filho de Deus se você crê no nome de Jesus. Aí, esse versículo Jesus. me libertou. Amém. Aleluia. Mas isso tem Aleluia. muitas E é pessoas isso. desse jeito, que não tem essa confiança de Deus, né? De ver Deus como pai, de ter essa intimidade, igual você está falando aí que você passou. Mas pode continuar. Mas você vê, né? Eu era muito pegada no meu pai, e quando eu soube que ele estava doente e tal, eu chorava e eu dizia assim: então eu via Deus como Deus e não como pai. Então eu lutava com Deus e falava: você não vai levar ele, sabe? No meu secreto. Isso eu estou revelando hoje. Nunca comentei isso com ninguém, nunca ninguém conhecia esse aspecto da minha vida. E eu lutava: não vai, não vai, não vai, não vai. Mas, como eu passei por um momento de conflito muito doloroso com meu pai, às vezes eu, confusa, eu chegava diante de Deus e falava que eu tinha raiva dele. Então eu passei a desenvolver raiva do meu pai, terreno, né? E só que quando ele ficou doente, eu fiquei com raiva porque eu não queria perdê-lo. Eu queria, claro, o resgate do nosso relacionamento, entendeu? Também eu sofri a rejeição então na fase da adolescência. Até então eu não tinha essa rejeição, depois eu Entendi. passei a sofrer essa rejeição. E foi terrível, foi difícil. E aí eu passei a ter raiva mesmo, né? E eu tinha raiva. Jesus. Vai voltar. Né? Aê! E eu perguntava, voltou, quem é que vai me dar a cobertura? Eu perguntava. Agora que o Senhor tirou a única pessoa da face da terra que me dava uma cobertura, olha só, a minha confusão emocional, né? E sentimental. Eu falava com Deus, a única pessoa que podia me sustentar, o Senhor levou embora. E agora? Eu estou me sentindo numa selva e abandonada, né? E eu fiquei muito tempo para vencer isso. Aí eu comecei a sonhar com meu pai, depois de morto, né? E sabe como que o meu psicológico funcionava? Eu via que eu reescrevia através dos sonhos que eu tinha com ele uma história que eu queria ter vivido com ele. Eu criava uma história. É como se a nossa história tivesse sido interrompida, porque ele morreu muito cedo. E a nossa história de redenção do relacionamento pai-filha foi interrompida muito cedo. Então, eu sonhava dando soluções para essa história, entende? E isso começou a me trazer medo também. Eu achava que eu estava enlouquecendo. E, e foi difícil. Então, esses tipos de medo que a fé pode nos levar a vencer estão mais relacionadas realmente à nossa confiança, que começa a ser estabelecida através do vínculo com a palavra mesmo. Com Porque a um dia palavra. eu O antídoto do medo é a confiança na é, palavra, né? né? Você lê Teve um dia aqui que eu estava livremente. até desconfiando se eu era salva ou não, porque eu estava com as emoções destrambelhadas, né? Eu estava
É o amor também. A palavra diz que o amor, o perfeito amor, estudar a palavra, eu vi que eu não estava aperfeiçoada no amor de Deus. Aí eu vi que a base da E fé é o vem amor. cá, e o que Então, que eu você precisava me firmar entende? no amor de Deus por mim, para desenvolver a minha fé, para experimentar esse amor. Então, Adriana. E ela saiu, gente. Deixa eu ver o que que aconteceu. Chama ela de novo. Quero que ela explique esse versículo. Olha só. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Esse versículo, né? Uhum. Que você citou aí. Como que você entende desse perfeito? Porque Jesus fala assim, eles falam que me amam, né? Mas não obedece o que eu vos mando. O perfeito amor é crer na palavra de Deus, é amar as escrituras, é ter as escrituras dentro de você, é crer com todo o coração, obedecer os mandamentos do Pai, obedecer o que Ele manda. Esse é o perfeito amor. Se apegar ao Pai com amor. Como que você vê esse versículo? Sim, é deixar ele reinar. O que para mim está se traduzindo hoje é deixá-lo reinar dentro de nós. É deixá-lo inundar o nosso coração com seu amor e aprendemos a desfrutar desse amor. Porque à Tá, medida que nós mas esse. desfrutamos desse amor, as feridas vão sendo saradas e a nossa, Mas, por exemplo, uma sim, pessoa mas a que nossa fala assim. expressão do amor começa a se aperfeiçoar em relação às pessoas. Nós estabelecendo esse vínculo com Amor o pro perfeito. próximo. Você entendeu? Não é o nosso perfeito amor, é o perfeito amor de Deus por nós que estabelece a ponte, que restaura a comunhão. Hum. Como não ouvi a sua pergunta? Eu não ouvi a sua pergunta. Então, esse Bom, amor, deixa aqui falar então. esse, esse amor, Esse esse, vínculo, porque a Bíblia também fala que o amor é o vínculo da perfeição, não é? Então, quando nós estamos vinculados agora no amor de Deus, com o coração do Pai, não tô ouvindo, tá sem som, Adriana, tá sem som, Adriana, tá sem som, vamos chamar ela de novo aqui. mas tá bem certo. Sem Fala. som. Então, esse amor é que eu tô querendo entender, porque muita gente fala assim, ah, eu te amo, Jesus, eu te amo, mas não obedece a palavra que tá escrito, então não ama. Eles falam, ah, eu amo, mas não obedece. Isso não é amor. Oi? Cláudia, é quando Ah, nós conversamos sobre essa, nós falamos, quando nós conversamos sobre essa live, nós falamos sobre um tema também chamado oração. E você, em relação ao foco, é o seguinte: quando nós olhamos para as pessoas e começamos a julgar, nós estamos, por exemplo, detectando uma situação, não é? uhum. Só que nós temos a tentação de julgarmos, Hum, né? E nós julgamos segundo a nossa justiça, a nossa visão limitada. E o Senhor não. Então nós precisamos voltar os olhos para a palavra e vermos que quem está vendo as reações, as emoções, as práticas das pessoas.
Quem conhece o coração é o Senhor. Então, Sim, quando nós foco dessa realidade, tiramos o podemos, porque veja bem, eu fui ensinada no discipulado, né? Que depois eu estudei discipulado, fui discipulada pelo Espírito Santo, é que é um crescimento. Nós nascemos de novo igual um bebezinho, vamos desenvolvendo, passamos pela infância da fé, né? No desenvolvimento da fé, pelo momento da infância, onde nós estamos aprendendo muitas coisas do Senhor antes de praticarmos, inclusive. E aí, o que uhum. nós vamos entender? Que através desse discipulado, vai chegar um momento que nós vamos ter condições de compreendermos com mais profundidade tudo isso. Mas Deus não nos deixa de nos amar simplesmente porque nós não estamos correspondendo. Às vezes, uma criança que, às Uau. vezes, correspondeu ao amor do pai, ao amor da mãe, não é? Essa Sim. criança, às vezes ela corresponde de uma maneira ao pai ou à mãe que não é esperado, mas ela corresponde. Uhum. Então, o pai aceita, a mãe aceita, não é? Porque realmente há uma comunicação aí, não é? É. Não verbal, é uma comunicação não verbal, não é? Então, o nosso pai recebe de nós qualquer expressão de amor. E eu fui muito regada, né? Houve um tempo em que o Senhor usou muito um pastor numa igreja que eu congregava para falar sobre isso, que o Senhor se alegava de qualquer expressão nossa de amor. Ele Ai, que começou a bom. alimentar isso em nós, sabe? Para nós aprendermos a ter expressões mais profundas, à medida que nós formos amadurecendo. Então, nós vemos que o Pai, quando ele nos traz para perto, ele tem todos os elementos que ele quer desenvolver em nós para manter essa comunhão e aprofundar. Glória a É o que ele fez Deus. com você, é o que ele fez e está fazendo. Eu creio que o nosso encontro não foi por acaso, né? Histórias diferentes. Eu experimentei a rejeição num outro período, não é? E Deus restaurou e os irmãos, eu creio que nem os ministros conseguiam entender qual era a minha dificuldade de manter o vínculo com o Senhor. Não era questão simplesmente da ansiedade. Existia uma ansiedade no meu coração se realmente eu ia corresponder a agradar o coração do Pai, né? Eu tinha essa ansiedade, porque houve um período na minha vida que eu não agradava o meu pai. Então, aí eu questionava se era por quem eu era ou se era pelo que eu fazia. E aí existe um outro detalhe: é pelo que você faz ou é pelo que não é? Ama? Não é só por causa de Jesus. E é isso que trouxe uma profunda restauração na minha confiança com o Senhor. Jesus, ele fez o religar, né, do nosso coração com o coração do Pai. Mas não é só por causa de Jesus. Não é um valor é porque nós fomos criados pelo Pai. Jesus nos resgatou da condição da morte eterna. Mas recebeu revelação agora, eu percebi. Mas nós fomos amados pelo que nós somos também, não só em Cristo, mas exatamente porque quando nós não éramos nada, ele correu lá para nos resgatar. Por quê? Porque ele nos amava. É. Quando nós estávamos nas trevas, no pecado, ele foi lá, nos resgatou. Por quê? Porque ele nos amava, e continua nos amando e nos amará para sempre. Então, quando E você é começa esse a perceber que amor o amor que de Deus não vence o acaba, o medo. medo vai embora. Então, e é esse amor que vence o medo, Exato. né? O O amor medo que vai embora. E quando o Senhor vem falar agora, filha, vai ser necessário, como ele fez comigo, usando um texto da palavra, Lázaro, sai para fora. Um dia eu estava ali estudando esse texto e eu falei, Senhor, é comigo, né? Eu fiquei toda ansiosa, é comigo. Eu falei, Ih, Senhor, mas já cheira mal. Ele falou, filha, vai ser necessário trazer utilizadas à luz da palavra, coisas que não estavam sendo tratadas pela presença dele com o Espírito Santo. Eu não estava permitindo que ele lidasse com aquela minha acumuladas dentro de mim. E, claro, feridas que já estavam cheias de sujeira, né, digamos assim, e que realmente precisavam ser curadas. E doía muito. Então, cada
Vamos lá, gente. Conectando. Então, Cláudia, cada vez que ele me visitava e mexia nessa dor, eu parecia que eu ia morrer, que eu estava aos pedaços, que eu não ia aguentar. Aí, depois que eu comecei a lidar com a área médica, né, que eu trabalho na saúde pública, eu comecei a fazer uma imagem mental para suportar essa realidade, que era um cirurgião, ele começa uma cirurgia e é necessário que ele complete. Você não pode levantar da mesa antes da cirurgia acabar, né? Hum. Então, só que ele dá anestesia. E aí, quando você começa a se colocar na unção e no amor de Deus, ele começa a trabalhar essas questões dolorosas na sua vida para te libertar da dor. Então, às vezes, a gente tem medo de chegar na presença do Pai e de ver onde a gente errou. Tá caindo, Jesus. Que, peraí, gente. Conectando. Está conectando. 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 Mandar o convite de novo. Adriana. E agora não tem. Agora vamos ver. Vai dar certo. Deu? Deu, tá meio escuro aí. Tá, tá. Mas é uma resistência. Sabe o que é uma resistência? É Aham. porque vai ser, a, o resultado desse nosso trabalho vai ser explosivo, não é? Você pode não estar me vendo, Adriana, não tem problema, mas eu estou falando que está me ouvindo. tá escuro? Oi. Você tá em algum lugar escuro? Aê! Agora, corrigido! Corrigido! Vamos lá, corrigido. Eu estava mexendo aqui no celular e não tinha percebido aqui um detalhe. Gente, me desculpe, mas é porque realmente vai ser explosivo, né? O que o Senhor vai fazer através do que Ele já está nos orientando nessa noite. Nós vamos Amém. orar por pessoas que tiveram dificuldades e Nós a já cura temos, nós começa já... brotando da nossa vida, né? Da nossa Amém. Nós já... restauração. Hora já, hein? Para muitos Uma outros, não é hora. verdade? Deus é bom, Então, Deus é bom. Adriano, Independente dessas dificuldades que aí, né? você o Aleluia, que você aleluia. gostaria de E falar olha, é para muito uma assunto, né? pessoa que É muito tem assunto. medo? É, Então, a nossa o, alegria, eu sei você está o, compartilhando dessa alegria comigo, né? o que você gostaria de deixar para uma pessoa que está com medo? Ou eu queria que você fizesse duas coisas. Você deixasse uma palavra para aqueles que têm fé, mas que estão naufragando na fé, e para aquelas pessoas que estão com medo. Oi, tá travando, gente. Aleluia, glórias a Deus, gente. Deus é